Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, onde a gente trata de leitura, de literatura, livros, música, debate sobre temas, sobre reflexões, sobre crescimento humano. A gente trata de vários assuntos aqui, basta você querer ter uma ideia e me trazer, a gente debate junto. Isso vai ajudar a mim e aos outros que me seguem aqui no canal. Se você gosta dos conteúdos aqui, eu já peço que você se inscreva no canal. E se puder, compartilhe com quem também você acha que vai gostar. Que pode estimular a pessoa a ler, a refletir mais, a saber como se portar em determinadas situações ou ter entendimento sobre assuntos que talvez não sejam da área dela. Se for leve, se for tranquilo, compartilha. Vamos trazer mais gente pro canal, combinado? Ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, vai ser super importante pra mim. E o YouTube vai entender que você gosta você gosta de canais sobre esse tema, ok? Hoje eu vim falar dos 4 tipos de leituras que nós temos. Eu acho que a gente já falou sobre isso lá no Instagram, mas eu vim aqui pra dar uma aprofundada. Por isso, bora lá, sem mais delongas. Olha, as leituras que nós temos são a elementar, inspecional, analítica e sintópica. Vamos começar com a básica mesmo. A leitura elementar. A leitura elementar é saber juntar as sílabas, formar as palavras e ter uma sentença. É ler aquilo que está escrito ou no livro ou no texto. Você lê e compreende, entende, sabe o que está escrito, né? Algo que, tipo, está escrito em árabe, que tem aquelas letrinhas tudo desenhadinhas. Você não vai entender. Você não sabe nem o que está dizendo ali. Então, se você junta o português, junta a sílaba, forma a palavra, forma a sentença, tem a frase, pronto. Isso é uma leitura elementar. Você passou o olho e entende do que estão falando. Tá falando sobre cinema, sobre gastronomia, sobre luz, sobre lâmpada, sobre férias. Você sabe do que trata aquela situação, ok? Essa é elementar básica, sem nenhum tipo de interpretação, de compreensão. Bom, partindo da elementar, que é muito do nosso Brasil, porque nós temos hoje analfabetos funcionais, você já sabe disso, né? Analfabetos funcionais são aquelas pessoas que leem, sabem o que estão lendo, porque não são analfabetas, aprenderam a ler, mas não conseguem compreender. Então elas fazem sempre a leitura elementar, elas não conseguem extrair nada de lá, só sabem do que estão tratando, mas sem nenhum tipo de aprofundamento, entendeu? Bom, vamos então para... É uma pena, né? Nossa população tá assim, mas parece que incentivam a população a ser assim, né? É mais fácil para governar gente que não pensa. Então vamos fazer com que todos não tenham vontade de ler. Por isso que enfia clássico na garotada lá pro vestibular, porque Deus me livre. Ou uma fase que você não gosta de ler muito, além do que ler clássico é chato pra bolsa. Você precisa ter uma bagagem, uma base de dados para você poder ler clássico. E não é da forma que põe. Por isso que eu acho que é proposital, o sistema de ensino já tá errado para que você se torne um adulto sem vontade de ler. Por isso, vamos dar a volta por cima, vamos dar ré, fazer meia volta e mudar completamente. Vamos mostrar que a gente sabe ler, que a gente quer pensar, que a gente pensa por nós, não é ninguém que põe ideia na gente, não. Pois é. Bom, partindo desse meu protesto, deixando ele pra lá, temos a leitura elementar que acabamos de falar e temos a leitura de inspeção. A inspeção é algo que você vai procurar no texto, algo que você vai procurar no livro. Qual é o tema que ele trata? Ele tá falando aquilo que eu quero ler ou aquilo que eu preciso aprender? Se for uma leitura técnica, por exemplo, eu que sou advogada, tá falando sobre... as súmulas do STJ, tá falando sobre direito das obrigações, sobre contrato, do que trata este livro, do que trata esse texto. Eu vou passar o olho rápido e vou ver se ele tem o tema que eu quero estudar, que eu quero aprender. Assim pode ser para engenharia, para cinema, para gastronomia, para tudo quanto é tipo de situação. Você passa o olho rápido, inspeciona o texto e sabe que tem ou não a ver com aquilo que você quer ler. Ou se for para diversão, eu quero ler um romance água com açúcar. Eu quero ler um livro de ficção científica, eu quero ler poesia. Então aí você vai tentando achar através da inspeção. Quando você passa o olho na livraria, que é uma delícia, né? Você pega lá um livro e folheia, aí você dá uma lidinha nele e vê se gosta do estilo da escrita. Ai, eu adoro fazer esse programa, amo de paixão. Bom, então nós temos a elementar, que é passar o olho e formar as frases. A inspecional, que é uma leitura rápida que você vai ver se aquele texto traz o tema que você quer abordar, que você quer aprender, que você quer ler a respeito. A terceira
é a leitura analítica, que é quando você já se enfronha com o texto, você já tá íntimo, tanto do texto quanto do autor. Você tem interpretação sobre aquilo, você tem uma compreensão do que ele disse e de lá extrai a sua interpretação. Você vai sendo aos poucos, você tem que passar pelas duas primeiras antes para chegar nessa analítica. E você tem que analisar o tema, analisar o texto para ver o que você tira de lá. Tem a ver com você? Não tem? Você concorda? Você discorda? Equivoca-se muito quem diz que o autor faz um texto para que concordem com ele. Não é verdade. O autor faz um texto para ser lido. Se o leitor concorda ou discorda, já é um outro passo. Ninguém tá aqui para ter esse ego tão inflado, quero que concorde com aquilo que eu falo. Não, eu quero ser lida. Você pode discordar, mas tudo bem. Olha, eu tenho um livro, O Encontro, que vocês já sabem, que trata a respeito de um portal. Tem uma pessoa que foi no meu lançamento, a Thalita, que ela disse, adorei o livro, mas eu não acredito nessa coisa de portal. Mas você não precisa acreditar nele como um portal, você pode acreditar como um sonho, como uma forma de se fazer uma viagem astral, o que você acreditar. Eu pus portal, mas ela pode interpretar de uma outra forma. Eu não quero que ela concorde comigo, eu não quero mudar a crença dela se ela não quiser mudar a própria crença, entendeu? Por isso que a analítica, você analisa o texto, analisa o tema, interpreta e tira a sua própria conclusão. E a quarta e o último tipo de leitura que nós temos é a sintópica. A sintópica é quando você pega a analítica de vários autores, com vários textos. Porque aí os autores começam a conversar entre si. Você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu fiz a palestra sobre livre-arbítrio, que eu fiz com o pessoal do Consciência Cósmica, eu estudei vários tipos de autores. Santo Agostinho, Sartre, peguei situações religiosas, bíblicas, interpretações do Evangelho, peguei outros autores que tratavam de livre-arbítrio. Uns eu concordava, outros eu discordava. Como eu ia dar uma palestra, eu tive que falar sobre os dois temas. E depois, na hora que os dois tipos, né, quem concordava ou quem discordava, que a gente tem ou não livre-arbítrio. E depois disso é que eu fui dar a minha conclusão. Então, a sintópica a gente faz quando a gente quer ter várias posições sobre o mesmo assunto. Eu quero saber quem concorda. Eu concordo com esse autor, eu discordo desse autor. Eles conversam entre eles discordando ou se sobrepondo, acrescentando, porque eles falam a mesma língua. Entendeu? Então, a sintópica é quando vários autores conversam entre si. É o quarto nível da leitura, porque na verdade você já passou por todos os outros e já tá no nível de ter a leitura sintópica. Hoje em dia, no Brasil, nós temos defasagens de leitura sintópica. As pessoas não estão lendo mais. E, por óbvio, não estão interpretando, não estão nem compreendendo o texto que o autor quis passar e nem interpretando para chegar à sua própria conclusão. Muito se faz leitura sintópica em mestrados, doutorados, daí que se enriquece o profissional que vai ter aquele título, porque ele sabe as várias posições sobre aquele tema e ele vai escolher a dele, o que tem a ver com o ponto de vista dele, os valores e os princípios que ele mesmo se coloca. Portanto, a sintópica precisa ser realizada por todo mundo, mas você não vai conseguir fazê-la se você não passar pelos três degraus anteriores, anteriores, entendeu? Que a elementar, que a gente falou, de inspeção, perdão, a analítica e a sintópica. São esses 4 tipos de leitura que tem que ser feitos para o seu enriquecimento. Mas você só vai galgar esse tipo de degrau, você só vai chegar a ser um leitor sintópico se você começar a ler. E você precisa começar a ler pelo elementar, ler as frases e entender sobre o que está falando. É isso e pronto. Mais pra frente, você até começa pela de inspeção. Você lê o tema que você quer. Gastronomia, viagem, carro, romance policial, ficção científica, teoria da conspiração. Qual é o tema que você quer ler? Faça a inspeção. Trata do tema? Trata. Separo. Trata do tema? Trata, separo. Aí o que eu faço? Leio o texto todo, elementar, entendo a ideia que está sendo passada ali, sem qualquer tipo de interpretação. Leio esse. Tô sendo simplória, tá? Só tô pegando 2. Fez a inspeção, fez a elementar,
Entra na analítica, vá profundamente no texto, converse com o autor, faça perguntas e respostas para o autor. O que ele falaria sobre isso? Escreva do lado do livro o que você acha de viajar para a Europa no inverno, se o livro for sobre viagem, por exemplo. O que você acha de viajar para a África no verão? E assim você vai perguntando e vai vendo qual é o tipo de ideia que ele quer te passar. Se você perguntar, provavelmente o autor vai te responder sem estar cara a cara com você. O próprio texto dele vai te dizer isso, porque você vai ter que fazer perguntas a respeito do que ele está escrevendo. E lá você vai interpretar, você vai achar as respostas. Essa é uma leitura analítica, de análise do texto. E posteriormente, quando você já chegou desse grau, que é um grau elevado, o terceiro tipo de leitura é um grau elevado. Se você chegou aí, você vai poder fazer a sintópica, vai comparar os autores que tratam do mesmo tema, que vão saber o que vão falar a respeito. Lembra de mim, do Santo Agostinho, do livre-arbítrio, quem somos nós, por que o homem pensa, se Deus deu livre-arbítrio ou não, se a gente utiliza bem ou não, se o que a Igreja Católica fala a respeito, o que a protestante fala a respeito, o que a história disse a respeito, o Evangelho, o que trata? Você tem que ir atrás e descobrir. Você pode ir no Consciência Cósmica e ver a minha palestra, para você ver qual foi o meu tipo de posicionamento a respeito do livre-arbítrio. Mas a gente precisa ter essa leitura sintópica para se chegar numa conclusão. Não basta aleatoriamente eu achar que alguém falou a respeito. Não, não é assim que funciona. Você tem que ir devagar, você tem que ir entendendo, apreciando, tomando gosto pelo tema, pela escrita, pelo livro, pelo autor, ou até mesmo para você desgostar do autor. Você fala, olha, não gostei do jeito que ele escreveu, ele me cansa, ele é chato, ele me enrola. E tem bastante livro que é assim. Eu sou assim com Gabriel Garcia Marques, eu sou assim com... aquele que eu não gostei, eu fiz até uma resenha dele via... 80 mil léguas submarinas, não gostei, achei chatíssimo e achei o filme horroroso, mas eu fui atrás, eu tive que ler para poder perceber que eu não gostava, eu tive que ir atrás, não basta alguém me dizer esse livro não é bom, por quê, eu pergunto, aí a pessoa vai me dizer, porque ele é lento, porque ele detalha, realmente, tudo bem, mas será que pra mim é só um detalhe? Será que pra mim o detalhe vai atrapalhar ou vai acrescentar no meu tipo de leitura? Vai depender de você, você tem que ir atrás para descobrir o seu jeito, que tipo de leitor é você, do que você gosta de ler, você tem que ler livros técnicos e livros de diversão, livros para lazer, livros para relaxar, você tem que ler todo tipo de leitura, mas você tem que ler. Por isso, não esqueça os 4 tipos de leitura: elementar, de inspeção, de análise analítica e sintópica, a que conversa entre si, concordando ou discordando. Segue a minha dica, vai atrás, passa numa livraria, abre um livro, inspeciona o livro, vê do que ele trata, de repente é um tema que você gosta. Se você não achou, pergunta pro vendedor, escuta, tem sobre esse tema X? Que eu adoro, tipo, eu adoro teoria da conspiração. Eu vou atrás e pergunto, ele me dá e eu pego e inspeciono o texto. Vejo se trata realmente do tema que eu gosto e se a leitura é fácil, se o texto é aprazível para mim, se vai bem com o meu tipo de leitura. Porque eu sou uma leitora voraz. Eu tenho um determinado tipo de livro que eu gosto. Tem uns que eu gosto mais, outros menos. E uns que eu detesto. Mas a gente tem que se conhecer. Isso é mais um ponto pra gente se conhecer. Por isso, vá atrás de saber quem é o leitor que você é. Gostou do tema? Dá um like, não esqueça de dar um like, que isso ajuda no meu engajamento. E compartilhe esse texto com alguém que pode ser ajudado por isso. Que a pessoa vai se ver como um tipo desses leitores. Quem é? E a gente vai ter que transformar esse Brasil, tirar o analfabetismo funcional para que a gente seja um leitor cada vez mais interessante. Combinado? Até mais. Valeu, obrigada.